Mateus capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Muito bem, nós estamos estudando esta porção de Mateus que fala sobre os bem-aventurados, os felizardos. E quem são os felizardos? Quem são as pessoas realmente felizes do ponto de vista de Cristo, o Senhor da história? Quem são os verdadeiros felizardos? Para o Senhor Jesus, estas pessoas que são felizes de fato, que têm realmente alguma coisa que pode lhes garantir felicidade, são as pessoas, como nós vimos, que reconhecem a sua pobreza e por isso vão até Cristo buscar que sejam enriquecidas por Ele, e não por ouro e não por prata. Essas pessoas que são realmente felizes, ao contrário daquilo que o mundo prega, essas são aquelas pessoas que choram suas angústias, choram sua pobreza, choram sua maldade, choram seus pecados diante de Cristo Jesus, reconhecendo que precisam de socorro, reconhecendo que precisam de consolo. Quem são as pessoas felizes segundo o Senhor Jesus? São aquelas pessoas que aprenderam a viver com mansidão, e não são mansas porque são anormais, são mansas porque acalmaram o coração na confiança de que Deus está governando a história. E ainda que as tempestades surjam e que essas pessoas tenham que lidar com coisas difíceis como qualquer ser humano, mas o coração delas está tranquilo e elas são mansas porque elas sabem que Deus está no controle. Elas sabem que não adianta brigar com pessoas, porque a questão nossa não é uma luta contra pessoas, contra carne ou contra sangue. A questão nossa é que nós estamos numa caminhada que Deus nos colocou, e nesta jornada Deus tem trabalhado na vida de cada um de nós, e cada circunstância é um instrumento de Deus, e cada pessoa é um instrumento de Deus para aperfeiçoamento do seu povo, dos seus filhos. E então felizes são aqueles que já têm um coração manso, porque sabem que Deus está no controle, Ele está no leme, Ele está na direção, e elas não têm por que brigar, mas elas podem acalmar o coração e viver com mansidão. Quem são as pessoas felizes? São aquelas que sentem fome e sede de justiça, mas não é fome e sede de justiça nos tribunais terrenos, mas são aquelas que sabem que são carentes e que precisam da justiça de Cristo sobre si, para que elas sejam justificadas diante de Deus. São aquelas que entenderam que só podem ser salvas mediante a justiça de Cristo, derramada sobre elas por imputação, dada por Cristo Jesus, porque elas creram em Jesus. E então elas almejam que essa justiça de Cristo, que foi colocada sobre elas para cobrir os seus pecados, para justificá-las dos seus pecados com o pagamento que Cristo realizou, e então elas sentem um desejo profundo de serem absorvidas por essa justiça de Cristo, por viver como Cristo viveu, da forma justa como Jesus viveu, e elas almejam ainda mais, almejam que chegue logo o último dia em que elas serão completamente transformadas, e elas que foram justificadas por Cristo Jesus poderão viver de forma justa como Jesus. Elas têm fome e sede de justiça, elas não veem a hora, elas têm uma ardente expectativa de fartar o seu coração de justiça, porque quando elas olham para dentro de si, elas enxergam tanta injustiça e elas oram e pedem a Deus: Senhor, me ajude, para que essa justiça que o Senhor colocou sobre mim, quando o Senhor morreu na cruz e me salvou, ela também se torne uma prática na minha existência. Essas são as pessoas felizes, as pessoas que entendem que precisam de justiça e só podem alcançar essa justiça por meio de Cristo, porque a sua justiça própria não é suficiente nem para os homens, quanto mais para Deus. Quem são as pessoas verdadeiramente felizes? São aquelas pessoas que entenderam que só são salvas porque receberam o perdão de Deus, a justiça de Cristo, e por isso elas agem com misericórdia. Elas são misericordiosas. Elas são misericordiosas no trato umas com as outras, porque elas sabem que assim como elas precisaram de uma intervenção de Deus para serem salvas, elas também precisam demonstrar misericórdia aos outros, porque são pecadores iguais.
E então essas pessoas que são felizes são aquelas pessoas que sentem misericórdia uns pelos outros. Elas têm o supremo exemplo do Pai da glória, que deu o seu Filho por misericórdia a nós, por amor a nós, para nos salvar. E então elas querem imitar ao Senhor. E então elas produzem atos de misericórdia no trato com as pessoas ao seu redor. E até aqui foi isso que nós estudamos. Pessoas felizes são assim. E agora nós vamos ver nestes dois versículos, versículos 8 e 9, mais dois aspectos a respeito da verdadeira felicidade, aquela que só pode ser desfrutada pelos filhos de Deus. É bom sempre lembrar que quando Jesus pronunciou esse sermão, ele estava sobre um monte com uma visão extraordinária. Ele estava num lugar próximo ao mar da Galileia, e deste monte, de fácil acesso, ele podia sentar com os seus discípulos, com aquela multidão, e eles tinham de um lado o mestre sobre o monte, sentado, lhes ensinando, e de outro lado, eles tinham a visão, que deve ser com certeza deslumbrante, do mar da Galileia, e a brisa suave que vinha de lá. Este lugar agradável, este lugar gostoso, diferente do que nós estamos sentindo aqui hoje, com todo esse calor, este lugar maravilhoso, foi o lugar que Jesus escolheu para chamar pessoas humildes, pessoas maltratadas, pessoas desiludidas, pessoas pobres, pessoas que não conseguiam cumprir os mandos da religião da sua época. Estas pessoas que eram taxadas como gente de terceira, de quarta classe, gente infeliz, foi este lugar agradável que Jesus escolheu para trazer todo esse povo infeliz, para dizer para eles: vocês são as pessoas mais felizes dessa terra, porque vocês me encontraram e porque eu encontrei vocês. Nesta noite, neste lugar que não está tão agradável assim por causa do calor, neste lugar nós temos algo maravilhoso, que torna este ambiente nosso extremamente agradável. Nós temos a presença de Jesus, que senta entre nós, para dizer que nós encontramos o caminho da felicidade, porque o caminho da felicidade nos encontrou, e o nome dele é Jesus. É por estar Cristo aqui, que este ambiente se torna um ambiente agradável. É porque eu posso, na presença dele, abrir o meu coração, eu posso abrir meus sentimentos, eu posso expor aquilo que está dentro de mim, que este lugar se torna um lugar melhor, porque é o lugar onde eu posso falar com o Senhor Jesus. Não só aqui, mas você pode fazer isso na sua casa. Mas especialmente num culto como nós estamos hoje, você certamente não veio aqui procurando apenas um entretenimento para o domingo à noite. Você veio aqui porque você precisa de alguma coisa. E nesta noite que você veio aqui atrás de alguma coisa, o Senhor Jesus veio aqui também para dizer para você: eu tenho um caminho para que você seja feliz. E este caminho é tudo isso que nós já citamos, e é também o que nós vamos ver nesta noite. Duas bem-aventuranças, a quinta e a sexta, estão aqui para nós apreciarmos. Estas duas bem-aventuranças, elas falam, a primeira do versículo 8, sobre ter um coração limpo, e a segunda do versículo 9, sobre sermos pacificadores. E a recompensa, o porquê que essas pessoas que são assim, são bem-aventuradas, são felizes, é que aqueles que são limpos de coração, eles verão a Deus, e aqueles que são pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. A pergunta para nós é: quem aqui quer ver o Senhor? Essas perguntas óbvias que você diz assim: pastor, não precisa perguntar, todo mundo quer. Essas perguntas são as perguntas mais importantes da nossa vida. Porque são aquelas perguntas que de tão óbvias, a gente esquece delas. O que eu realmente eu mais quero? Eu não quero conhecer nem o Obama, nem o Trump. Eu não quero conhecer a Lady Gaga. Eu não quero conhecer a rainha da Inglaterra. Eu não quero conhecer essas pessoas. Aliás, nunca nem me passou pela cabeça a ideia de ir conhecê-las pessoalmente. Não quero conhecer também essas autoridades do nosso país. Não tenho interesse em ir lá tomar um café com o Michel Temer. Para mim, realmente, não passa pela minha cabeça fazer isso. Mas, com certeza, tem pessoas que eu gostaria de conhecer aqui nesta terra. Mas o que esse texto mostra é que, de fato, o que torna uma pessoa muito feliz é quando ela tem um desejo ardente, um desejo sincero, algo que está explodindo dentro dela, que é o desejo de conhecer alguém. E Jesus estava ali e disse: olha, aqueles que são puros de coração, limpos de coração, eles verão a Deus.
Jesus estava lendo o coração daquelas pessoas, e sabe o que ele estava notando? Ele estava notando que aquelas pessoas estavam ali, elas não tinham por si mesmas esperança de ver a Deus, porque elas eram taxadas de pecadores, de impuros, de pessoas que não conseguiam cumprir a lei. Eram pessoas que eram tidas como as piores pessoas daqueles dias, porque essas multidões que seguiam Jesus não eram as multidões dos melhores, segundo o mundo, era a multidão dos piores. E aquelas pessoas eram pessoas que imaginavam o seguinte: olha, o rei pode conhecer a Deus, o sumo sacerdote pode conhecer a Deus, os apóstolos de Jesus podem conhecer a Deus, mas eu não. É impossível que eu faça isso, porque eu sou muito mau para poder ver o Senhor. E então Jesus está olhando para aquelas pessoas e está dizendo assim: olha, o que é puro de coração, o que é sincero, o que é limpo, estes verão o Senhor. Mas aí nós lidamos com outro problema, porque o que Jesus coloca aqui é algo que para nós é tão raro, é tão difícil, que é ser limpo de coração. Como é difícil isso? O nosso coração é um barril de pólvora ambulante, porque no nosso coração brotam desejos os mais absurdos todo o tempo. E é difícil, muito difícil manter a pureza no coração, ter um coração limpo. É interessante sobre isso, que quando nós lemos aqui, nós já fazemos uma autolimitação. Olha, pode até ser que o pobre de espírito é para mim, então eu vou ser esse bem-aventurado aqui, porque realmente eu sou pobre de espírito. Mas quando fala de algo difícil, como ser limpo de coração, a gente já fala, bom, nesse caso aí, pouca gente vai ver a Deus. Nesse aspecto, nós estamos pensando que o texto está falando sobre limpeza, pureza, está falando sobre sinceridade. E já é muito difícil hoje em dia, aliás, em todas as épocas, você achar um ser humano que seja realmente sincero, que tenha um coração limpo de más intenções, que pense e que haja com pureza. É muito difícil de encontrarmos alguém assim. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo? Porque tudo que nós vimos até agora é possível. Tudo que nós vimos até agora descreve realmente aquilo que nós somos. Então, por que esta bem-aventurança vem e coloca algo que parece para nós algo inatingível? É de sinceridade, é de pureza, é de limpeza de coração, exatamente o que Jesus está falando? Essa é a pergunta, porque eu quero ver a Deus, e eu sei que cada um de vocês também quer, mas eu sei como é o meu coração, e eu conheço um pouquinho do coração de alguns de vocês, e sei da dificuldade que é própria de todos nós. O que Jesus está falando aqui? Obviamente Jesus não está falando de um coração que seja um coração completamente branco, puro, límpido, sem sujeira, sem pecado. É interessante a gente voltar no Antigo Testamento. Se você abrir, por exemplo, o Salmo 15, o Salmo 15 tem uma história por trás dele muito interessante. Por trás do Salmo 15, que começa dizendo: quem habitará, Senhor, no teu santo monte? Quem há de morar na cidade do Senhor, no lugar onde Deus estabeleceu a sua morada? E aí ele começa a dar a resposta: o que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, que não jura com dano próprio e não se retrata. E aí ele começa a descrever uma pessoa. E ele está realmente descrevendo uma pessoa, um homem de carne e osso. Qual é a história por trás desse Salmo de Davi? Davi viveu momentos gloriosos e momentos terríveis no seu reinado. Teve um tempo, logo que ele se tornou rei, que a Arca da Aliança, que era símbolo da presença do Senhor no tabernáculo, que era o lugar de oração, o lugar de culto no Antigo Testamento, a Arca da Aliança tinha sido roubada, e esta arca passou pelas mãos de vários povos vizinhos ali de Israel. E em cada um dos lugares por onde a arca passava, as pessoas morriam. Vinha peste, acontecia mortandade e muita gente morria. Então, estes povos que roubaram a arca, eles iam colocando a arca na fronteira com outro país, porque eles não queriam a arca lá. Porque aonde a arca chegava, aquilo que tinha servido durante séculos como sinal da presença de Deus e do favorecer de Deus para o povo de Israel, para as outras nações, só trazia morte. Por fim, abandonaram na fronteira de Israel, e Davi ficou sabendo. E Davi então montou uma grande comitiva com 30 mil homens para buscar a arca. E ele mandou trazer a arca num carro de bois, carro de vaca, para ser mais exato. Última tecnologia daquela época, um carro conduzido ou carregado, puxado por vacas.
Só que Deus tinha dado uma ordem muito clara que aquela arca deveria ser carregada por 4 sacerdotes, através de 2 varas que eram colocadas nas laterais da arca. Mas Davi desobedeceu e trouxe a arca de um jeito, que nós podemos dizer, de um jeito fanfarrão. Ele quis fazer uma grande festa, ele quis fazer um negócio glorioso, com pompas e circunstâncias, trazendo a arca de volta. E no meio do caminho, uma daquelas vacas tropeça, balança a carroça, e a arca está para cair, ela vai pendendo, e um homem chamado Uzá tenta segurar a arca para que ela não caia. E quando ele tenta, ele toca na arca, e ele era um sacerdote, ele podia fazer isso, mas ao tentar fazer aquilo, ele estava tentando encobrir uma ação que era uma ação equivocada do seu rei. E por causa disso, Deus o fulminou. E Davi ficou morrendo de medo de levar aquela arca para Jerusalém. Porque se até um sacerdote tocava na arca e morria, se ele levasse aquela arca para dentro de Jerusalém, podia matar muita gente. E então eles decidem deixar esta arca na casa de um fazendeiro que vivia ali por aquela região. E deixando esta arca na casa deste homem chamado Obed-Edom, esta arca, depois de alguns dias, chegou a notícia para Davi que lá na fazenda deste homem, tudo ia muito bem. Todos os animais ficaram pejados, as vacas ficaram grávidas, as ovelhas ficaram grávidas, todo o rebanho daquele homem começou a reproduzir, as lavouras começaram a produzir ainda mais, tudo começou a ficar viçoso e tudo ia bem. E então Davi mandou investigar como que era este homem, para saber o que era necessário para conviver na presença do Senhor e não ir mal. E então essa descrição que ele faz aí no Salmo 15, o que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, é bem provável que seja a descrição de como era este homem. É assim que eles o reconheciam. Era um homem pecador? Era um homem pecador. Mas era também um homem temente a Deus, que se esforçava por fazer aquilo que agrada a Deus. E então o que nós encontramos no resumo do Salmo 15 é isso. A descrição de um homem que por amar a Deus, ele se esforça em agradar a Deus. O coração dele não é 100% puro, porque tal coração não existe. O coração dele não é 100% limpo, porque tal coração não existe. Mas o coração dele é sincero em oferecer a Deus o que é melhor para tentar agradar o seu Deus. E então o que nós encontramos aqui nesta bem-aventurança é uma declaração de que felizes são aquelas pessoas que buscam com todo o esforço, com toda a força da sua alma, a adorar a Deus. E o que elas fazem não é hipócrita, é algo puro, é verdadeiro. E por quererem tanto adorar a Deus, Deus vai presenteá-las com o privilégio de poder ver o Senhor. É isso que ele está dizendo. Quem são as pessoas felizes? São aquelas pessoas que entendem de uma forma tão profunda que elas são do Senhor e que elas devem viver para o Senhor, que o coração delas, por inteiro, todos os espaços da alma delas, está comprometido em adorar a Deus. Ainda que elas não consigam, ainda que elas falhem em muitas coisas por causa da pobreza delas, a pobreza espiritual, por causa dos pecados dos quais elas choram, por causa da fome e sede de justiça, por causa de todas as dificuldades que elas têm de agir com misericórdia, mas ainda assim o coração delas é um coração comprometido em servir e adorar ao Senhor. A pureza e a verdade no desejo delas de glorificar a Deus. E então Cristo olha para essas pessoas e diz: olha, bem-aventurados são aqueles que são verdadeiros no seu desejo de ver a face do Senhor. Porque aqueles que verdadeiramente almejam ver a face do Senhor, verdadeiramente almejam adorar a Deus, Jesus diz: vocês são felizes porque vocês vão alcançar o que vocês querem. E sempre lembre que este alcançar é por meio de Cristo. É Ele que está garantindo que vão alcançar, não é pelos meus méritos, nunca foi. Mas Jesus está dizendo: se você almeja isso de todo o coração, você realmente verá. Não por algum positivismo ou coisa desse tipo, mas porque Cristo promete isso para nós. Veja como isso é maravilhoso. Eu fiz uma pergunta para vocês: quem quer ver a Deus? Eu não esperei vocês responderem, mas eu presumi que todos vocês querem ver. E Jesus está dizendo para nós que felizes são as pessoas que almejam isso de todo o coração. E são sinceras nisso. Porque Ele vai garantir que você veja. Ele vai garantir que você esteja face a face.
E esse face a face é com Ele mesmo. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E é interessante que na sequência desse texto ele vai voltar a falar sobre isso. E então ele vai dizer: olha, eu estou no meio de vocês. E é interessante que quando Jesus se identifica como o Filho de Deus, verdadeiro Deus, aquela multidão que estava sentada com ele sobre o monte, que desejava adorar ao Senhor face a face, eles talvez nem se deram conta, mas no final daquela tarde eles estavam comendo pães e peixes juntamente com Jesus no alto daquele monte, porque eles estavam face a face com o Senhor. É Jesus. Ou seja, a presença do Senhor é tão maravilhosa que a gente nem se dá conta, e quando a gente menos percebe, Deus já realizou aquilo que nós almejamos, e a gente nem percebeu que isso aconteceu. Isso é extraordinário. Por que é maravilhoso estar aqui? Por que é maravilhoso servir a Deus? Por que Jesus diz que são felizes e bem-sucedidos os puros de coração? Porque Jesus é a garantia de que você, que ama e deseja ardentemente estar na presença do Senhor, viver na presença do Senhor, ver o Senhor face a face, Jesus diz: você vai. Você vai. Por quê? Porque Ele também disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O único que pode realmente garantir a nossa ida até a presença do Senhor, a face de Deus, é Jesus Cristo. E então, nesta noite eu queria dizer para você, você que é cristão há bastante tempo, Deus conhece o seu coração, e Ele sabe qual o termômetro do seu coração, do desejo que você tem de adorá-lo. Você quer ver o Senhor face a face? O Senhor torna isso possível por meio de Cristo Jesus. Mas há aqui uma séria advertência para o nosso coração. Porque infelizmente na nossa vida corrida, é possível que o maior desejo do nosso coração não seja mais ver a face do Senhor. E quão triste isso é. Quer saber o que é ser verdadeiramente infeliz? Esse texto não mostra só a verdadeira felicidade, mas mostra a verdadeira infelicidade. A maior e mais suprema infelicidade é quando o mais ardente desejo do nosso coração não é ver a face do Senhor, mas é ver qualquer outra coisa. Quando o maior desejo do nosso coração é ver muito dinheiro, nós somos infelizes e seremos muito mais. Quando o maior desejo do nosso coração é ver e ter muitos amigos, muitas pessoas, sermos reconhecidos pelos homens, nós somos muito infelizes e vamos ser ainda mais. Quando o nosso maior desejo for ter poder nas nossas mãos, sermos poderosos entre os homens, nós somos os mais infelizes e seremos cada vez mais infelizes. Quando o seu maior desejo for ser famoso, for receber a glória deste mundo, então você é alguém realmente infeliz e vai ser ainda mais. Porque o maior desejo do coração de um cristão, e a coisa mais sincera e mais verdadeira que um homem pode ser, é alguém desejoso de adorar e de ver a face do Senhor. E então nós estamos aqui diante de uma oferta graciosa de Cristo, para aqueles que realmente querem ver a face de Deus. Ele diz: vocês verão. Mas nós estamos diante de um dos mais severos alertas de toda a Bíblia: cuidado com o que você almeja. Porque se nós que estamos sobre esta terra, que fomos criados por Deus para a sua glória, se nós almejarmos qualquer outra coisa mais do que a face de Cristo, nós estamos no caminho da infelicidade, e não tem como remediar isso. Você vai experimentar todo tipo de amargura, de tristeza e de dor que este mundo pode oferecer. Porque quem foi criado para viver na face de Deus e adorá-lo e ser feliz na presença dele, não vai ser feliz fazendo nenhuma outra coisa. E nós temos exemplos aos montes de gente que tem tudo, mas é infeliz. De gente que é famosa, mas é infeliz. De gente que tem poder, mas é infeliz. De gente que procura coisas loucas da vida para satisfazer o anseio de felicidade e não consegue.
porque não entende algo elementar que Jesus disse sobre um monte, sentado com gente simples, e nós estamos lendo nesta noite. Bem-aventurados são aqueles que singela, sincera e verdadeiramente querem a face de Deus, porque eles verão a face de Deus. Você quer ver a face de Deus? Então eu posso dizer glória a Deus por isso, porque você é um felizardo. Cristo te fará ver a face do Senhor. Amém? O segundo versículo fala que felizes são os pacificadores. E é interessante falar de paz, porque existem dois extremos de conclusões sobre paz relacionado com a igreja. Tem gente que acha o seguinte: olha, igreja não tem menor efeito, aquilo que a igreja diz e faz não tem menor efeito sobre a necessidade, sobre a pauta paz no mundo, porque a igreja não tem poder para produzir paz em lugar nenhum. Esse é um extremo. Tem um outro extremo que diz que a igreja, ela é obrigada, através de suas ações, a produzir paz em todos os ambientes indistintamente. E aí é outro extremo, porque a igreja, necessariamente pela mensagem dela, em alguns momentos, em alguns lugares, ela vai gerar conflito, e não paz. Então o que Jesus está dizendo quando ele fala que são bem-aventurados os pacificadores? Bom, em primeiro lugar, só pode produzir paz, ou só pode lutar pela paz, quem está em paz. E então o que Jesus está ensinando para aqueles homens é que felizes são aqueles que encontraram a paz em Deus, e por isso eles são proclamadores dessa paz, eles são reprodutores dessa paz. O apóstolo Paulo diz que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então, em primeiro lugar, o cristão, ele é alguém feliz, bem-aventurado, por quê? Porque ele não está mais em guerra. O homem sem Deus, ele está em conflito. Timóteo diz: de onde procede guerras e contendas e lutas que existem entre vós? E ele mesmo responde: procedem do próprio coração. Porque o coração longe de Deus, ele só sabe fazer uma coisa: ele só sabe fazer guerra. Ele faz guerra contra Deus, ele faz guerra contra si mesmo e ele faz guerra contra as pessoas. Mas quando Cristo penetra o nosso coração, quando a mensagem do Evangelho transforma a nossa vida, ela produz paz. Nós desfrutamos de paz com Deus, e a paz com Deus coloca o nosso coração em paz, e a paz com Deus e a paz no nosso coração nos ajuda a viver em paz com os outros. Mas alguém podia dizer assim: mas Jesus também disse: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a guerra. Porque eu vim colocar filho contra pai e pai contra filho. E Jesus realmente disse isso. E quando Jesus disse isso, ele estava falando do quê? Ele estava falando que a mensagem que ele trouxe, ela é uma mensagem que produz conflito. Mas não porque é uma mensagem conflituosa. Ela produz conflito porque o homem, no seu estado de pecado, ele resiste à mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de paz. E então não é que Jesus veio produzir guerra entre as pessoas. Jesus veio mostrar a verdade e o caminho da paz. Mas o homem é tão mau que ele consegue pegar uma boa notícia e transformar num problema. E todos nós que já temos alguns anos de igreja sabemos que muitos jovens, muitos esposos ou muitas esposas, quando conhecem o Evangelho, elas são pacificadas no seu coração, elas desfrutam de paz com Deus, mas passam a viver uma guerra dentro de casa. Porque o pai não aceita o Evangelho, porque o marido ou a esposa não aceita. E nesse sentido, como ser um pacificador? Eu tenho que ser um pacificador, evitando ao máximo o conflito, mas jamais eu posso negociar a verdade do Evangelho. Se for possível fazer essas duas coisas, amém. Pedro inclusive ensina as esposas que elas devem ganhar os seus esposos em silêncio. E como é isso? Trabalhando, tendo uma vida transformada, uma vida mudada, para que o esposo olhe e perceba: alguma coisa aconteceu com a minha esposa. Desde que ela conheceu esse tal de Jesus, ela mudou, ela é uma nova criatura. Ela não fala porque eu não deixo ela falar, mas eu sei que ela é uma pessoa nova porque eu estou vendo. E então é aquela pregação silenciosa, é a pregação através da vida.
E isso é ser um pacificador. É você fazer com que esta paz que mudou o seu coração, ela possa transbordar para a vida das outras pessoas. E Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados são essas pessoas que desfrutam de paz, não só porque elas têm paz com Deus, mas porque a paz delas com Deus transformou o coração delas, transformou os relacionamentos delas, e em pouco tempo as pessoas vão começar a olhar para elas e vão dizer, esses são filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. E isso é aqui, isso não é eternidade não. Na eternidade também, mas isso começa aqui. Porque quando o mundo olha pessoas transformadas por Cristo Jesus, o mundo não consegue deixar de dizer, esses são filhos de Deus. Porque a vida é diferente. Eles podem até querer não dizer e até matar, como mataram muitos cristãos. Mas se você perguntar por que eles estão matando cristãos, eles vão ter que dizer, nós estamos matando porque eles dizem que são filhos de Deus. Eles estão matando porque eles se acham os verdadeiros filhos de Deus. É por isso que nós matamos. Mas o mundo vai ter que admitir que somos filhos de Deus, quando esta paz que nós recebemos de Deus transbordar em nosso coração e abundar, e superabundar, de tal maneira que a gente compartilhe isso com os outros. É por isso também que quando proclamamos o Evangelho, mas vivemos uma vida conflituosa, as pessoas vão dizer, mas que evangelho é esse? Eu estou vendo você no meio de um monte de conflitos, cheio de problemas, uma vida amargurada, com raiva de si mesmo, com raiva da sua família, com raiva de todos. E então quando falta a paz no coração de uma pessoa, nem que ela seja o maior de todos os evangelistas, ela não vai prestar um serviço ao Evangelho, mas sim um desserviço. E então como é que a gente resume isto, desta bem-aventurança sobre os pacificadores? A gente pode dizer o seguinte: pessoas felizes de verdade, aos olhos de Jesus, são aquelas que estão em paz com Deus. Esta paz que foi comprada por Cristo Jesus, elas desfrutam desta paz, e por isso estão em paz consigo mesmas, e elas também transmitem essa paz aos outros. Isso é verdadeira felicidade. É a felicidade de saber que o lugar onde você chega não é um lugar onde ficará, onde as pessoas ficarão piores depois que você chegou. Muito pelo contrário. É a alegria, é a felicidade de saber que quando você chega num lugar, junto com você chega também a paz. Muitas ilhas e alguns continentes do nosso mundo foram abençoados e privilegiados no dia em que missionários, que foram mensageiros da paz, pisaram nesses continentes. Quando o primeiro missionário trazendo a mensagem do Evangelho pisou no nosso continente, nós todos fomos abençoados, porque ele nos trouxe a paz. Ele nos trouxe as boas novas de salvação e de paz. E você também pode ser um bem-aventurado, um feliz, um felizardo pacificador dentro da sua família, quando você levar a paz para lá, a paz produzida por Cristo Jesus, dentro do seu local de trabalho, dentro da sua escola, aonde o Senhor te colocar. A minha pergunta final a vocês, a todos nós é: nós realmente queremos ser mais felizes? Eu quero ser mais feliz. Jesus aponta o caminho para nós. Quer ser mais feliz? Deseje de todo o seu coração conhecer a face de Deus. Seja sincero na sua adoração a Deus. E Jesus disse: você vai. Não há felicidade maior para uma criatura do que estar face a face com o seu Criador. Você quer ser feliz? Então seja um agente da paz. Não essa paz dos homens, mas a paz que vem do céu, produzida por Cristo Jesus, que brota do Evangelho. Talvez hoje você chegou aqui triste, e talvez você tenha chegado aqui em conflito. Mas nessa noite o Senhor Jesus diz: vinde a mim, você que está triste, você que está sobrecarregado, você que está em conflito. Porque eu quero te mostrar a minha face. Porque eu quero fazer de você um filho de Deus. Como é que Jesus faz isso? Jesus faz isso transformando o nosso coração, tirando o fardo, atentando para a nossa pobreza espiritual e nos enriquecendo com a presença dele. Este Cristo gracioso está aqui neste lugar.
E hoje você é desafiado a crer em Cristo Jesus e experimentar o que é verdadeira felicidade. Do contrário, não crer nisso, mesmo que você seja membro de uma igreja há muitos anos, almejar qualquer outra coisa que não seja a presença do Senhor, é um caminho de grande infelicidade, mesmo para você que é religioso. Quando o seu maior desejo não é Cristo, quando o nosso maior desejo não é o Senhor, nós estamos dando passos largos para a tristeza. Então hoje é um dia de eu ir para casa e eu refletir e orar diante do Senhor sobre o que realmente eu estou buscando e em qual caminho eu estou. Se eu estou no caminho da verdadeira felicidade, que é Cristo, ou se eu estou no caminho da verdadeira infelicidade, que é qualquer outra coisa que você tente colocar no lugar de Jesus. Talvez hoje você esteja se sentindo infeliz, e eu posso afirmar, com base na palavra de Deus, que o motivo da sua infelicidade é a ausência de Cristo no centro da sua vida. Vou repetir isso. Talvez hoje você esteja aqui se sentindo muito infeliz, e eu vou afirmar uma coisa para você: o motivo da sua infelicidade é exatamente ter tirado Cristo do centro da sua vida e colocado qualquer outra coisa. É isso que faz os homens infelizes. Mas quando Cristo volta a ser o centro do meu desejo, do meu anseio, a felicidade também volta para o coração. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé e nós vamos orar, suplicando ao Senhor que nos ajude a viver como Cristo nos ensinou, viver realmente como bem-aventurados, felizes, puros de coração, que adoram a Deus em espírito e em verdade, e também demonstrando e anunciando esta paz que é própria de um coração que foi transformado por Cristo Jesus. Oremos. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, pela mensagem do Evangelho, porque a mensagem que nós encontramos no Evangelho, ela vem sempre ao encontro das nossas necessidades, do nosso coração, e ela nos aponta o caminho. E hoje, ó Deus, a mensagem do Evangelho ao nosso coração nos mostra como largar uma vida de infelicidade e abraçar uma vida de felicidade. Ó Deus, felicidade é buscar o Senhor de todo o coração e espírito em verdade, porque o Teu Filho nos garante que aqueles que buscam o Senhor de puro coração, de coração sincero e verdadeiro, estes que lutam com todas as suas forças para Te conhecer, eles conhecerão o Senhor. Ó Deus, que grande privilégio, conhecer o Senhor, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, o grande e majestoso Deus, que é absolutamente, infinitamente diferente de nós, porque é todo poderoso, porque é cheio de conhecimento, cheio de verdade e de justiça. Ó Deus, que privilégio poder saber que por meio de Jesus nós vamos conhecer o Senhor. Ó Deus, aumenta em nós o desejo de Te adorar, de Te servir, de viver, ó Deus, para desejar cada vez mais intensamente a Tua presença, que isso seja a nossa vontade, ó Deus. Tira de nós esses desejos carnais e humanos que nós temos por coisas deste mundo, coisas perecíveis, coisas que vão ser destruídas, coisas que só trazem infelicidade para a nossa vida. Enche o nosso coração, ó Deus, de desejo pelo Senhor, porque somos criados pelo Senhor para a Tua glória. Ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a anunciar a paz que recebemos através da mensagem do Evangelho, por meio da fé em Cristo Jesus, a paz, ó Deus, que o Senhor construiu com o preço do sangue do Teu Filho naquela cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a não apenas desfrutar desta paz, mas que o Senhor nos ajude a anunciá-la, mesmo que a anunciação dela seja recebida por alguns como uma ofensa, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a anunciar com firmeza, com autoridade, aproveitando cada oportunidade, esta paz, que só pode ser alcançada por meio de Cristo Jesus. E que vivendo nessa paz, ó Deus, o Senhor nos faça ser reconhecidos entre os homens como filhos do Senhor, como filhos de Deus, aqueles que fazem o mesmo que Deus fez. O Senhor lutou e o Senhor pagou um preço alto para que vivêssemos em paz. Que o Senhor nos ajude a lutar, e se necessário for, pagar um preço alto, para vermos outras pessoas em paz também, porque isto é ser feliz. Esta é a verdadeira felicidade, a felicidade sem conflito, a felicidade sem guerra, a felicidade produzida pela paz do Senhor.
Que ao sairmos daqui nessa noite, nós saiamos mais felizes, por causa da tua palavra que nos aponta o caminho, por causa do teu Filho Jesus, que é o caminho. Assim, ó Deus, nós oramos ao Senhor nesta hora, e já te agradecemos em nome de Jesus, por aquilo que o Senhor fez e fará em nós, hoje e todo sempre. Amém.